Quero cumprimentar a todos, aqueles que vieram de perto, de longe. Nós temos amigos, irmãos da igreja de Pelotas, se sintam bem, e eu creio de muitas outras cidades, Canoas e arredores. Se sintam bem nesse lugar, se sintam abraçados pelos longos braços de amor de Jesus que Ele tem para com seus filhos. Um feliz sábado, uma boa estada nesse lugar. O tema desta manhã que temos a abordar, queremos também cumprimentar os nossos queridos internautas que estão nos assistindo nos seus lares e por esse Brasil e mundo afora. O tema desta manhã tem como título: o que é mais importante? A cura física ou o perdão de Deus? Nós vivemos no século 21 e nós temos visto muitas propagandas, muitas oferendas de curas, mas a Bíblia nos mostra um padrão divino, como Deus trabalhava com essas questões, como Deus resolvia a doença do pecado. E eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. O doutor Lucas, inspirado por Deus, ele descreve alguns milagres que Jesus efetuara quando estiver aqui na terra. Lucas capítulo 5, quero ler do versículo 17 até o 26. Lucas capítulo 5, 17, versículo até o 26. E a minha versão diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Certo dia ele, se referindo a Jesus, estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando um leito, um paralítico, procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram ao leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, cheios de temor: hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres. Algumas versões. Cafarnaum era um lugar que Jesus gostava de estar. Cafarnaum foi chamado a cidade de Jesus, porque durante todas as suas viagens, quase sempre, Jesus se demorava, ficava alguns dias em Cafarnaum, pregando o evangelho, ministrando a palavra, curando as pessoas com toda a sorte de enfermidades. Como era Cafarnaum? A escritora americana Ellen White, ela descreve como era essa cidade. Ficava na praia do mar da Galileia, próximo às bordas da bela planície de Genezaré. A aprazível depressão do lago, da planície clima do sul. Ali florescia a palmeira, a oliveira. Havia pomares de vinhas, campos verdejantes
e belas flores em rica exuberância, tudo regado por correntes vivas que brotavam das rochas. As praias do lago e as colinas que circundavam a pequena distância achavam-se pontilhadas de cidades e vilas. O lago era coberto de barcos de pesca. Havia agitação da vida em sua plenitude. Cafarnaum adaptava-se bem a servir de centro à obra do Salvador, achando-se na estrada de Damasco, a Jerusalém e ao Egito e ao mar Mediterrâneo. Era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras passavam ali em Cafarnaum. Era uma cidade maravilhosa, linda, rica. Era um centro comercial. E ali havia, como acabamos de ler, um movimento de pessoas de muitas cidades. E Jesus sabia que era um local favorito, especial, porque ao ministrar a palavra para diversas pessoas de muitas regiões diferentes, elas poderiam levar para longínquas terras a mensagem do Evangelho de salvação de Jesus Cristo. A cura de um paralítico de Cafarnaum. Quem era esse homem? Esse homem era um desfavorecido por causa do seu pecado, da sua escolha de vida. A Bíblia e a escritora americana Ellen White corrobora dizendo que, por escolhas erradas, aquele homem fora acometido de uma paralisia tal que o imobilizava, não podia caminhar. O seu aspecto era complicado. A sua pele estava já apodrecendo, diz a escritora americana Ellen White. O seu estado era terrível. Mas ele ouvira falar de Jesus, da sua bondade, do seu poder de curar as pessoas completamente. E lá na sua casa, ele começa a alimentar um fio de esperança, uma luz pequena no fundo do túnel, de que seu caso não estava totalmente perdido. E ele começara a acalentar a esperança, e seu grito, o seu anseio era: ó, se eu estivesse na presença dele. Mas como ir à presença dele, se ele era um paralítico? Jesus começara a infundir esperança, e ele reconhece o seu estado pecaminoso. Aliás, ele passara boa parte da sua vida sendo bombardeado por uma filosofia criada pelos líderes, pela sociedade da época, em que toda pessoa com algum problema físico era diretamente uma maldição de Deus, um castigo, e muito mais, era assegurado para essas pessoas de uma forma não verídica, não aprovada pela Bíblia, de que pessoas assim, portando doenças diversas, qual que fossem, elas estavam destituídas do favor de Deus, da salvação. Então vocês têm uma ideia comigo? Pense comigo como era a situação, o peso, o fardo do pecado, e a pessoa sendo bombardeada dia a dia, de que ela realmente não merecia, estava destituída do favor de Deus. Essa era a situação desse homem. Mais agravava a sua vida, a sua perspectiva de vida, o seu futuro. Era uma vida dolorosa, muito triste, do paralítico de Cafarnaum. Mas ele, o seu desejo, a sua vontade, mesmo em sua casa, Jesus começa a fortalecer a fé daquele homem. Aqueles lampejos pequenos de fé, que ora começa a brotar no coração, Jesus começa a fortalecê-lo através do Espírito de Deus, e aquele homem começa a ter forças, desejo de ir ao encontro de Jesus. Mas como chegar lá? Mas a Bíblia registra que ele tinha amigos. Ah, como é bom ter amigos. E esses amigos acreditavam em Jesus, e esses amigos o trouxeram, eu acredito, no lençol de linho, na sua esteira, e eles trouxeram até
a casa de Pedro. Estava ali Jesus pregando para uma multidão. E havia entre essa multidão diversas classes de pessoas. A Bíblia registra, havia ali os intelectuais, os doutores da lei. Havia ali pessoas de todas as classes sociais, econômicas, intelectuais, curiosos. Havia pessoas sinceras que estavam ali na casa de Pedro. A Bíblia diz que a casa de Pedro não pôde suportar tamanha quantidade de pessoas. No pátio, nos arredores, estavam apinhados de pessoas para ouvir Jesus. E agora os amigos do paralítico o trazem, mas não consegue chegar aonde está Jesus por causa da multidão. Quem sabe estou falando nesta manhã para alguém que tem sido impedido de vir a Jesus por causa da multidão. Essa multidão pode ser tradições, costumes, pecados acariciados. Mas Jesus, assim como esteve em Cafarnaum, Ele está aqui hoje na igreja do Guatemi. Ele está aqui para nos receber, assim como recebeu o paralítico, que para a sociedade da época, ele era como a escória, destituído de amor, de carinho, de atenção. Mas o Criador do universo estava atentando para aquele espírito, para aquela alma, para aquele homem entristecido, acabrunhado pelo seu pecado e pela falta de esperança. Caminho a Cristo, na página 46 da mesma escritora que ora mencionamos, ela diz o seguinte: Jesus não passou 3 anos e meio apenas para curar e confortar as pessoas. Pelo contrário, ela diz, pode-se afirmar que a cura e o serviço e o conforto que Jesus proporcionava tinham um propósito maior de indicar Jesus ao povo como aquele que leva os pecados e como Deus perdoa a iniquidade de todos nós. Ela continua dizendo, Cristo tem de revelar-se ao pecador como o Salvador morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se no nosso espírito o mistério da redenção. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é incompreensível por toda a raça humana. Esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressiona-lhe o espírito, inspira a alma a contrição. O relato diz que aquele homem, ao chegar perto daquela multidão, ele ficou abatido, porque não tinha como chegar aonde estava Jesus. E aí ficamos nos perguntando, será que Jesus não sabia tamanho sacrifício daquele paralítico com seus amigos para vir até onde ele estava? Ele sabia. Mas cada movimento que aquele homem instigava seus amigos para estar na presença de Jesus, era um crescimento de fé, de convicção, e Deus o sustentava pelo seu poder, para que ele não desistisse de vir à presença de Jesus. E eu fico maravilhado com que amigos perseverantes. Ele deu a sugestão para que entrasse pelo telhado da casa. Se você fosse o proprietário da casa, o que você faria? Você ia se preocupar com seu teto rebaixado, com gesso e etc? Lâmpadas bonitas. Você ia se preocupar com isso? Você ia impedir de que ele estragasse o teto? Pedro não impediu. E eles baixaram o paralítico aonde estava Jesus. E a pena inspirada diz que o Rei do Universo, Jesus Cristo, parou o seu discurso imediatamente. E se dirigiu para aquele homem moribundo, mal cheiroso, pelas circunstâncias que o cercavam. E ele se dirige à palavra
que no Oriente é muita honradez. Homem, em algumas versões diz filho, perdoados estão os teus pecados. Era tudo que ele queria ouvir. Era aquilo que ele queria. Ele queria a paz do céu, porque foi-lhe dito que ele não merecia salvação. E agora o mestre dos mestres, o Salvador, olha para aquele homem e diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Que paz, que alegria. Ellen White comenta que aquele homem não queria mais nada. Ele estava sentindo a paz do perdão, do aconchego, do abraço de Jesus. Ali havia uma multidão mista. Ellen White diz que o Espírito de Deus, de vida, de cura, estava ali por cima da assembleia. Mas a maioria das pessoas não presenciavam, não sentiu necessidade de Jesus, de perdão, de cura. Por isso que está escrito na palavra de Deus que ele despediu vazios ricos, não se referindo à situação financeira, mas às pessoas que eram ricos de si, de tradição, de costumes, que não salvam, porque quem salva é Jesus. Mas ele alimentou, encheu as mãos dos famintos, dos pobres, daqueles que ansiavam, como o paralítico, de estar na presença de Deus e ser salvo. A escritora americana continua dizendo, Ellen White, que o rosto daquele paralítico, ao proferir as palavras de perdão, era como o céu tivesse se abrido, ficado aberto, e a luz do céu irradiava no rosto, e aquele paralítico tinha um rosto brilhante, como o rosto de Moisés quando desceu do monte Sinai. As pessoas olhavam para aquele paralítico assombrosos. E a Bíblia diz que alguns murmuravam em seus pensamentos: quem é este que pode perdoar pecados, senão só Deus? Sabe, amigos, o maior pecado que podemos cometer é negar que Jesus é Deus, é não crer que Ele é o Messias, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. 1 João 1,29. Você vai ser totalmente desastroso a tua carreira se você não crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Soou como música aos seus ouvidos do enfermo, quando o Salvador disse: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. O fardo do desespero cai da alma do doente, repousa-lhe o espírito, e a paz do perdão, o sofrimento físico desaparece, e todo o seu ser é transformado. A sua fé singela aceitou as palavras de Jesus como um favor de uma nova vida. Que coisa extraordinária é analisar pela imaginação o milagre que Jesus fez em Cafarnaum. Que coisa extraordinária. Aquele homem moribundo, prestes a se decompor pelos pecados, pela doença, e agora Jesus muda a vida daquele homem. E quando eles murmuravam em seus corações, em suas mentes, ridicularizando as palavras de Jesus, Jesus disse para eles: por que pensais essas coisas? Não é mais fácil dizer levanta-te, ou melhor, estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? E ele ordenou aquele homem levantou, pegou o seu leito e foi para casa. Que coisa extraordinária é o nosso Deus. Que poder Ele tem para outorgar em nosso benefício, para a nossa salvação. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, dando glórias a Deus, com toda a força, vigor da saúde. E Jesus disse para ele: leva o teu leito para casa. Sabe por que Jesus disse isso, amigos? Porque era uma prova inequívoca, não era uma magia. Era um milagre que Jesus estava fazendo. Deus é um Deus de ordem, e certamente a casa de Pedro não era local para guardar utensílios velhos, usados, e ele disse para
esse paralítico agora, leva para a tua casa como prova de que o Senhor teve misericórdia de ti, o bem que Ele te fez, como prova de que a tua vida passada era sem solução, era sem alegria, e agora você é um novo homem. Que coisa extraordinária, nosso Salvador. E aquele homem saiu curado, transformado pelo poder e a graça de Deus. Imagine agora comigo, aquele homem indo para a sua casa, voltando às atividades normais da vida. Deus está hoje aqui no Iguatemi, é o mesmo Deus de Cafarnaum. Ele quer restaurar a nossa vida pessoal, a nossa família. Quem sabe estou falando para alguém que tem problemas de relacionamentos, que não se entendem bem. Alguns chegam a comentar: olha, está diminuindo o amor, vá à fonte do amor que é Jesus, e você não terá mais desculpas para viver a dois, feliz com a família. Imagine aquele homem indo para casa, restaurado, tendo um encontro com a sua família, as alegrias, as esperanças, os planos renovados, tudo novo naquela família. Que coisa extraordinária. Esse é o nosso Deus. Ele quer restaurar-nos, tanto fisicamente como espiritualmente, a nossa vida. Que coisa extraordinária era Jesus na vida das pessoas, na nossa vida. Eu fico feliz porque dentro da igreja de Deus há diversos tipos de pessoas, mas eu quero destacar duas classes que geralmente predominam. São os paralíticos espirituais, que precisam de um apoio, que precisam de alguém como os carregadores do paralítico de Cafarnaum, que traz as pessoas aos pés de Cristo, para que Ele mude a sua vida, o seu cenário, a sua perspectiva de vida, de esperança. Graças a Deus que há muitos carregadores de paralíticos aqui nesta igreja, que apoiam, que incentivam, que têm palavras de conforto, de esperança, que apontam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quem sabe estou falando para alguém hoje que não sabe ainda se encontra nas classes dos paralíticos pelo pecado, ou estão se encaminhando para Cristo, a cruz de Cristo, que é o símbolo de vitória, o troféu de vitória de Cristo, a nossa certeza de que nós poderemos triunfar por meio da cruz de Cristo, o seu sangue derramado, precioso. Que classe você se encontra nesta manhã? Deus está perguntando para você, que classe você se encontra? Você ainda está acomodado? Você ainda assiste para ver o que vai acontecer? Ou você arregaça as mangas e apoia e leva as pessoas para perto de Jesus? Levar as pessoas para perto de Cristo, não apenas falar para as pessoas, é realmente viver ao lado de Jesus, para que tenhamos força, convicção de que Jesus realmente é o Salvador do mundo. Nesta manhã Deus está dizendo para mim e para vocês que necessitamos tomar uma decisão de realmente sairmos de uma zona de conforto, quem sabe, para colocar os pés no mar desta vida, para que ele se abra, para que mais pessoas possam ser salvas e que sejamos realmente uma bênção para essas pessoas. Que Deus nos conceda o poder para sermos como aqueles carregadores de paralíticos, que levam as pessoas a Jesus para serem curadas. Não saia desse lugar nesta manhã sem tomar uma decisão, ou a favor de Cristo, de sair do seu estado, quem sabe, de comodismo, para ser pessoas que lutam, que se esforçam, para levar muitas pessoas aos pés de Cristo. Nós vamos ouvir duas músicas especiais, que vocês meditem, tome decisões,
ao lado de Cristo. Porque muito em breve Jesus virá. E Ele vem buscar pessoas que amaram a sua vinda, que amaram o seu evangelho e foram transformadas como o paralítico de Cafarnaum pelo poder vivificante do Santo Espírito de Deus, para que quando Ele voltar, nós possamos erguer a cabeça felizes, porque cumpramos a missão que Jesus nos designou. Nós vamos ter um batismo e podemos contemplar pessoas que tomaram decisões, pessoas que não se sentiram mais bem aonde estavam, mas querem estar aos pés do Salvador. Elas querem entregar uma vida passada de pecados, da paralisia do pecado. Ela mata, ela destrói, mas Cristo é o poder vitalizante, que transforma, que restaura, que cura. Provações, tenho sofrido aflições, mas em minha busca achei uma resposta. Mesmo com toda tristeza, eu consigo hoje sorrir, pois na vida encontrei o caminho a seguir. A Jesus seguir eu quero, onde for o seu chamar, onde quer e é que vá meu mestre, seguirei ao meu Jesus. Say
Queridos, nós hoje teremos a satisfação de testemunhar o poder da cruz de Cristo na transformação de vidas. Serão 6 pessoas que hoje estarão declarando publicamente que a morte de Cristo não foi em vão. Deus seja louvado pela forma como o Espírito Santo tem tocado no coração dessas pessoas. E existe na realidade um trabalho muito bonito sendo feito pela Lúcia e também pelo pastor William. Então há várias pessoas que são batizadas aqui e que por uma questão geográfica não podem continuar aqui, ficam em outras igrejas, mas permanecem firmes em Cristo. E Deus seja louvado pela missão que essa igreja tem desempenhado desde o seu nascimento. Amém? Então nós vamos ter agora aqui 2 lindas princesas dos desbravadores que serão batizadas agora. Pede para ele começar a tocar. Flávia, dá uma olhadinha para você ver o carinho da tua família, do teu clube e o quanto você é amada. Isso aqui é apenas um reflexo do amor de Cristo por ti. Que Deus te abençoe. Querido Deus, como ministro do Evangelho, eu tenho a grata satisfação de batizar a Flávia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e eterno Deus, louvado sejas em Cristo pela preciosa decisão da vitória. Como ministro do Evangelho, tenho a honra de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, e em nossos corações, pela tua ação vertiginosa do Espírito Santo, neste momento tão sublime, como ministro do Evangelho, tenho a alegria de batizar a Firmina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai, ao ver as lágrimas da Loreni, nós te louvamos pela realização de tão grande salvação em sua vida. E como ministro do Evangelho, tenho a grata satisfação de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela salvação em Cristo e pelo ministério do Espírito Santo. E como ministro do Evangelho, diante da profissão de fé de tua filha, que neste momento se entrega completamente em tuas mãos, tenho o prazer de batizar Liliane em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus e no coração de cada um de nós, pela presença do Espírito Santo, nós te agradecemos pela maravilhosa obra que realizaste no coração da Camila. E como ministro do Evangelho, diante do seu testemunho, eu não tenho outra alternativa a não ser, Senhor, realizar o batismo da Camila com muita gratidão e alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, queremos agradecer muito a presença da igreja e quero aproveitar esse momento também para pedir que vocês continuem orando pela unção diária do Espírito Santo. E todos os meses, no 4º sábado do mês, nós teremos a realização dos batismos aqui na igreja do Iguatemi. Então você que ainda não foi batizado, não se turbe o vosso coração. Você poderá selar sua fé com Cristo no próximo mês. Em que sábado? No 4º sábado. Deus abençoe. Para despedir-nos, vamos cantar o hino 605. Vem despedir-nos. Vamos colocar em pé? Vem despedir-nos, ó Salvador,
com tua graça, teu santo amor, nossos caminhos guia-os aqui, dá-nos descanso junto de ti. O irmão Edson vai estar à porta, não vai, porque ele está se trocando, né? Pastor William, se eu poderia fazer a gentileza de despedir o povo lá, cumprimentar-nos. Muito obrigado. Tenhamos todos um feliz sábado, com a graça de Deus, e que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, através da sua mensagem, da sua palavra.